Boa tarde, jovens adoradores. Meu nome é Fábio Borges e eu sou da Igreja Evangélica Louvor na Terra. Irmãos, para mim é de muita alegria estar trazendo mais uma vez uma mensagem da parte de Deus, aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que primeiramente serviu para minha vida, e eu quero compartilhar isso com vocês, irmãos. Essa mensagem ela vem do capítulo 30 do livro de 1 Samuel. E diz assim a palavra de Deus no versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E Davi disse a Abiatar, o sacerdote filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tu libertarás. Amém. Irmãos, Davi, nós sabemos que era um homem de Deus, que ele era um homem obediente, com um coração puro e reto diante de Deus. Davi era um homem que já tinha sido ungido por Samuel como rei de Israel, mas ele ainda não tinha tomado posse ainda, porque ainda Saul se encontrava rei, e já tinha tido experiências até com Deus, né? Ele lutou contra Golias, ele lutou na batalha de Keilah, ele já tinha tido experiências de Deus, então ele era um homem de Deus, como eu e como você, irmãos, que busca, que se santifica, que se encontra na presença de Deus. Mas muitas das vezes, irmãos, a nossa caminhada não é do jeito que a gente pensa, não é do jeito que a gente imagina. A nossa caminhada ela não é feita só de coisas boas, só de maravilha, só de felicidade. A nossa caminhada, muitas das vezes, ela é difícil, ela vem batalhas, ela vem aflições, ela vem angústia. E com Davi não foi diferente. Nesse período ele estava sendo perseguido por Saul, ele sofria perseguições, como eu e você também sofremos perseguições, principalmente quando estamos na presença de Deus. Sofremos perseguições até de pessoas mais próximas, como nossos familiares, nossos amigos, no nosso trabalho. E com Davi realmente não foi diferente. Saul perseguia constantemente ele para matá-lo, queria a vida dele como o nosso inimigo. Ele quer a nossa vida. Como diz a palavra, ele veio para roubar, matar e destruir. E ele está constantemente nos perseguindo, ele está constantemente querendo tragar a nossa vida. E com Davi não foi diferente. Saul. Só que nesse capítulo 30, se a vida de Davi já não estava boa, esse capítulo 30 relata que a vida dele ficou um pouco mais triste, piorou. A caminhada dele piorou, porque a cidade de Ziclag, onde moravam suas duas esposas, Ainoã e a Abigail, que era viúva de Nabal, essa cidade ela foi saqueada, incendiaram e levaram todos cativos, inclusive as duas esposas de Davi. Então isso angustiou muito o povo, amargurou muito o povo, a ponto do povo querer matar Davi. Eu creio que o povo quis matar Davi, apedrejar e matar, né? Nessa versão não diz matar, mas eu fiz uma pesquisa e na linguagem de hoje, numa outra versão, diz também em matar Davi. Irmãos, se as coisas realmente já não estavam boas, pioraram. E na nossa caminhada realmente é assim. Muitas das vezes as coisas não estão boas e pioram. Como um casamento que o marido ou a esposa não está bom, aí pensa em se divorciar. Um filho que anda nas drogas vai preso. Uma filha que aparece grávida. São várias situações que aparece, que o inimigo coloca, que é para piorar a nossa situação, para nos entristecer mais ainda, para nos desviarmos do nosso foco.
Mas a lição aqui que Davi dá é que, mesmo com tudo isso, com toda essa situação adversa, ele, apesar de estar triste, no versículo 4, a palavra diz que ele e os seus homens, quando se viram diante daquela situação, eles choraram de não ter mais força, choraram tanto que perderam a força de tanto chorar. Irmãos, e conosco eu creio que também quem nunca chorou, quem nunca derramou lágrimas, devido às batalhas que a gente sofre, às situações. E a palavra de Deus diz, no livro de João, capítulo 16, versículo 33, o Senhor Jesus diz: tendo visto disto, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós sabemos que a caminhada não é fácil, porque não foi fácil para o Senhor Jesus, não foi fácil para Davi, não foi fácil para Moisés, e não vai ser fácil para ninguém. Mas a gente tem que ter bom ânimo. E Davi chorou, e a palavra de Deus diz, lá no Salmo 51, do próprio Davi, que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás o Senhor. Então, quando a gente está passando por batalha, por situações, a gente pode sim se quebrantar, a gente deve. É aí que o nosso realmente coração está quebrantado, o nosso espírito está ferido, está quebrantado, e Deus se agrada disso. Então não é vergonha, não é pecado, não é nada. Deus se agrada, Deus quer que a gente tenha esse coração. E Davi, nesse momento, ele estava com esse coração quebrantado, contrito, devido à situação que ele estava vivendo. E a lição que a gente tem que tirar é que em meio às adversidades, a gente realmente deve chorar, a gente deve se quebrantar. Tem um louvor que diz: se chorar, chores aos pés do Senhor. E a gente deve chorar aos pés do Senhor, a gente deve colocar isso tudo diante de Deus. E mais à frente, a palavra diz no versículo 6, que apesar de Davi ter se angustiado, ele se reanimou em Deus, ele se esforçou em Deus. Então, a lição que ele está passando é que, em meio às lutas, a gente deve confiar em Deus, a gente deve buscar Deus, tá? A gente deve entregar o nosso caminho a Deus, a gente deve realmente deixar que Ele nos guie, porque Ele quer isso, Ele quer que a gente dependa dEle, e Ele quer que a gente precise dEle sempre. E Davi, ele fez isso, ele realmente entregou seu caminho a Deus. Eu acredito que ele orou, eu acredito que ele clamou ao Senhor nesse momento de angústia, nesse momento de sofrimento, nesse momento adverso da vida dele. E ele nos ensina que a gente deve orar, que a gente deve clamar, a gente deve pedir direção a Deus, que foi o que ele fez no versículo 7 e no versículo 8. Ele no versículo 7 ele diz que ele pede para Abiatar trazer o éfode. O éfode era uma veste dos sacerdotes, era um símbolo de santificação, de santidade, e foi o que Davi fez. Em meio a tudo isso, ele se separou, ele se santificou. Eu creio que nesse período ele orou, ele buscou, ele colocou esses problemas diante de Deus, ele colocou ali tudo diante de Deus. E é isso que Deus quer que a gente faça. Coloque todos os nossos problemas, todas as nossas aflições, tudo diante dele. E é o que nós devemos fazer. Essa é uma lição. Não diz a palavra que ele murmurou, que ele reclamou, e sim que ele só se angustiou e que buscou a Deus. Eu acredito que ele tenha buscado a Deus de todo o seu coração, com o coração puro, com o coração quebrantado, com o coração contrito, com o coração reto diante de Deus.
E com a gente não pode ser de outro jeito. A gente não pode buscar os nossos problemas de outra forma, a não ser em Deus. E no versículo 8 diz que ele consultou a Deus. Ele colocou realmente diante de Deus isso tudo. E ele pediu direção. Então Deus realmente quer que a gente dependa dele. No Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. É um salmo de Davi, mais uma lição que Davi... Eu acredito que nesse momento ele entregou o seu caminho ao Senhor. Eu creio que nesse momento Deus ouviu o seu clamor. E eu acredito também que nesse período ele deve ter clamado: Senhor, até quando se esquecerás de mim? Até quando esconderá o seu rosto a mim? Já diz lá no Salmo 13. Então muitas das vezes a gente também acha que o Senhor esqueceu da gente. Não, o Senhor está ouvindo o nosso clamor. O Senhor está ouvindo as nossas lágrimas. Tem um versículo que diz, que eu não lembro qual é o salmo, que o Senhor inclina os seus ouvidos a mim. Enfim, irmãos, essa é a lição que Davi está passando para a gente. Ao meio às lutas, ao meio às batalhas, a gente tem que confiar no Senhor, porque Ele está nos ouvindo. Ele está ouvindo as nossas orações, Ele está ouvindo o nosso clamor. E devido à sua separação, à sua santificação, Deus deu a direção para ele, Deus falou o que ele tinha que fazer, mas ele só conseguiu captar devido a essa separação, devido ao coração dele tá sensível. E porque não adianta a gente estar buscando, estar se separando e o nosso coração não está ali sensível ao que Deus quer falar conosco. E ele ouviu, ele obedeceu, e diz nos versículos 17, 18, 19 e 20 que Deus deu a vitória. E é isso que Deus quer dar pra gente, a vitória. E Ele não só deu a vitória, como restaurou tudo que eles tinham perdido. Tudo foi restaurado. E Deus também quer restaurar tudo que o inimigo tirou de você, tudo que foi perdido, como Ele tem feito na minha vida, como ele tem feito na vida de muitos irmãos, Ele quer fazer também na sua vida. E essa é a mensagem que eu quero passar para vocês, que mesmo que as coisas estejam ruins, e mesmo que as coisas piorem, em meio à tristeza, angústia, amargura, que nada esteja dando certo, mesmo que a gente pense que Deus não está nos ouvindo, a gente nunca deve se esquecer de quem nós temos crido, de quem Deus é, de quem Deus, do que Ele já fez para nós, porque eu acredito que nessa hora que ele clamou, que ele orou, que ele se reanimou, como diz, ele se esforçou em Deus, eu acredito que ele lembrou de tudo que Deus já tinha feito na vida dele, de tudo que Deus representava na vida dele. E aí ele orou, clamou, buscou, colocou tudo diante de Deus, e Deus restaurou e deu a vitória. E Ele quer fazer isso para mim e por você também, irmãos. É só a gente seguir esse exemplo de Davi. Eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. Quero que Deus abençoe a vida de cada um e que essa mensagem entre no coração de vocês como entrou no meu coração, que nós devemos ter essa necessidade de colocar nossas coisas diante de Deus, confiar nele, que Ele vai nos dar a vitória. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém e Shalom.